Olá pessoal, tudo bom? Eu queria, para começar a explicar sobre o programa, falar um pouco sobre o contexto, a situação que acaba gerando produtos como esse que nós vamos estudar. Então, eu queria começar falando um pouco sobre CAD e sobre BIM. O que essa sopa de letrinha quer dizer, tá bom? Eu acho que uma maneira interessante da gente começar é pensar nos agentes que estão envolvidos na nossa profissão e como que ferramentas de meios digitais surgem. Ferramentas de meios digitais, ou seja, os softwares, os produtos desenvolvidos por programadores, eles são ferramentas que tentam solucionar problemas. Então, aqui vale a pena a gente pensar sobre que tipo de pergunta foi feita para que o programador, no seu esforço de gerar ferramentas de produtividade, ferramentas de ações, resulta em que tipo de solução. Então, vale a pena nós pensarmos que há uma discussão na academia primeiro, olhando para a nossa profissão, e chegando a determinadas conclusões sobre como que processos podem ser melhorados. E muitas vezes enxergar esses gargalos, enxergar esses pontos cegos, faz com que os profissionais tentem criar respostas para melhorar o processo de algum jeito. Tudo bem? Então, a gente está falando de uma história aqui que tem já expressividade perto dos anos 60, que o computador estava começando a ser desenvolvido, estava começando a ganhar corpo, estava começando a ganhar uma presença um pouco maior. E aí os profissionais de construção começam a olhar para aquilo, entendendo que aquilo tem uma força, tem uma potência que pode ajudar dentro da nossa área. Ok, então começa-se o termo de CAD. Vamos avançar um pouquinho mais. Então essa é a nossa realidade aqui no Brasil. Tá? O CAD, que dá para ser entendido por uma tradução como desenho assistido por computador, é uma sofisticação da prancheta. Então, ainda se mantém como um desenho abstrato, você trabalha com linhas, com arcos, com pontos, e você, ao trabalhar esses elementos numa quantidade grande, chega no resultado de uma representação gráfica. Tá? Então, é uma tradução, é um desenvolvimento direto da prancheta, mas ainda dentro da lógica da prancheta, em que você pega uma lapiseira e você usa réguas e você vai criando essa representação. Então a gente tem uma codificação, que é as normas de desenho, e você, seguindo isso, você cria um produto que pode ser lido, né, para aquelas pessoas que têm um determinado vocabulário, essas pessoas vão conseguir traduzir aquilo no entendimento do que precisa ser feito na obra. Ok. A gente tem em 1992 o AutoCAD 12 para DOS, então vocês imaginam, os monitores acabaram de ficar coloridos, né? Tá um pouco nesse caldo. Depois tem o lançamento do Windows, que dá uma sofisticação grande na interface dos programas, e os programas começam a se adequar um pouco a isso. Antes eles eram muito desenvolvidos com uma carinha para DOS. Em 74 mais ou menos, você já tem professores de universidades refletindo sobre o processo de fazer projeto e entendendo que os meios digitais, que os softwares têm um potencial grande para agregar informação. Então, a palavra informação aí, ela é bastante importante. E que você conseguiria então reunir um conjunto de qualidades, um conjunto de características
e não ficar apenas na representação de linha por linha, mas passar a pensar o objeto de construção como algo mais complexo. Então, você, em 2000 mais ou menos, você tem a criação de uma empresa chamada Revit, né? Na verdade ela começa antes, começa em 97. Em 2000 ela tem o seu nome trocado para Revit, era uma empresa à parte, não era da Autodesk. A Autodesk vai comprar essa empresa em 2002 e em 2005 mais ou menos chega o Revit 8 aqui no Brasil. E aí sim a empresa começa a investir mais pesadamente em fazer esse software crescer. É claro que não é um software único, você tem de outras empresas que vai trabalhar nessa filosofia de trabalho diferente do CAD e vão propor uma filosofia de trabalho mais dentro do que esses professores do Instituto de Tecnologia da Geórgia estavam começando a aventar, que é o BIM. Entendam isso como uma filosofia de trabalho, é um jeito de olhar para o seu trabalho e propor jeitos diferentes de executar aquilo. E aí você tem o desenvolvimento de uma metodologia, você começa a criar o software, você começa a afetar o seu método de trabalho. O BIM, numa tradução mais simples, né, dá para ser entendido como modelagem da informação da construção. Então você reúne o termo informação ao termo modelar. Então você não vai fazer 4 linhas para representar um pilar em vista. Você vai ter o elemento pilar de fato, com todas as suas características, com peso, com características geométricas de comprimento e largura, altura. Você vai ter a densidade daquilo, a resistência à ruptura, e aí você pode ir agregando informações a perder de vista. Isso é um potencial bastante rico, bastante sofisticado, que propõe uma mudança gigantesca de trabalho. Aqui eu vou usar essa característica do vídeo, não vou ficar lendo esses textos, mas entendendo que vocês podem pausar o vídeo e ler com calma o que está escrito aqui. Tá? Basicamente, são entendimentos diferentes do que vem a ser BIM, e apesar dessa palavrinha, né, composta de três letras, esse resumo que a gente faz BIM, ele tem um entendimento bastante amplo. Então, quando alguém falar se esse é um processo BIM, antes de tudo tem que se ter uma certa cautela com o que a pessoa está entendendo, em que profundidade que esse BIM acontece. Tá? E é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre um programa que tenta usar isso como filosofia. É um programa que é burocrático, ele é um programa que ele poderia ter a sua interface mais amigável para a área de construção, mas ele tem benefícios muito interessantes também. Tá? Aqui eu estou propondo a gente pensar um pouco sobre o cenário no Brasil e perguntas frequentes, tá bom? Esse tipo de solução aqui no Brasil sempre foi extremamente cara. Os escritórios de arquitetura têm muita dificuldade de adotar essas ferramentas. Esse tipo de programa, como o do Revit, ele exige máquinas mais fortes, ele exige uma certa paciência com essa burocracia, mas ele traz como benefício um resgate de informação bastante rico. Então você consegue controlar e acessar uma quantidade insana de informações de um jeito muito bacana. Isso tem um mérito incrível na nossa área. Tá? Atrelado ao que a Apple fez com a sua Apple Store, né, de
passar a entender que os aplicativinhos podem ser alugados, que você pode pagar um certo valor por mês, afetou toda uma cadeia de exibição de material digital, como é o streaming, o Netflix, que você não compra o filme, mas você paga por mês e vai acessando um valor menor. Isso fez com que as empresas, tardiamente, eles demoraram muito para fazer isso, buscassem evitar vender o programa, porque era um preço realmente complicado para os escritórios aqui no Brasil, e passarem a alugar. Isso tem alguns reflexos que eu gostaria que vocês pensassem. Isso faz com que o processo interno do escritório possa ser mais dinâmico. Você possa trocar a plataforma e não ficar refém da plataforma. Ainda é difícil do usuário entender isso, mas isso, na minha opinião, tem uma força, tem características muito boas, em que você pode ter equipes mais multidisciplinares, entendendo que cada membro da equipe trabalha bem num tipo de programa, e você possa trazer profissionais e montar equipes para solucionar um tipo de projeto específico. Então, de repente, eu posso desenvolver um projeto em Revit, eu posso ter um outro sendo desenvolvido em ArchiCAD, e isso gera algumas possibilidades. Geram problemas também, mas são mudanças na maneira como a gente desenvolve os projetos, tá? Aqui eu separei algumas perguntinhas que eu vivo escutando e de repente pode ajudar a dar um primeiro contorno sobre esse programa Revit. Então, primeiro, o que significa Revit? Revit é a reunião da palavra Rev, que é revisão, e It de instantânea. Então, daqui dá pra gente tirar que o programa ele tenta se promover, ele tenta vender a ideia de que ele é muito bom em fazer alterações. Isso é muito verdade em alguns aspectos, em outros isso ainda não é o suficiente, mas em vista do que era o CAD, é sim muito interessante. Revit é um software pesado? O software é bem pesado. Como as pessoas geralmente me perguntam que computador precisaria para rodar o Revit, aqui eu diria que ele é um tipo de programa que trabalha numa lógica de que você precisa investir um pouco mais em hardware, porque ele não está se importando em ser um programa leve. Tá? Daria para rodar com um i5 de processador? Até daria, mas eu acho que um computador bacana hoje em dia seria um i7 com 16 GB de RAM, uma placa de vídeo de uns 2 GB e um bom espaço em disco. Os arquivos são grandes, não são pequenos, tá bom? Outra pergunta que eu vivo escutando é o software irmão, né, o software que é da concorrência mais direta, que é o ArchiCAD, qual que é o melhor? E eu acho que essa pergunta ela é muito difícil de ser respondida, tá? Não tem como responder isso de um jeito simples. Basicamente, eu gosto de pensar que é como se você tivesse os softwares na figura de um martelo e os problemas que precisam ser resolvidos como pregos. Você tem martelos que são muito bons para determinados tipos de pregos e não é universal que qualquer martelo serve. Como, por exemplo, um martelinho de arqueologia não é muito útil na construção de uma residência, de um prédio. O tipo de prego que vai se usar ali demanda martelos mais fortes. Assim como uma marreta é possivelmente muito inútil no campo da arqueologia. Então, e você tem gradações para isso, né? Um martelo de marcenaria que tem o seu cabo mais de carpintaria, que tem o seu cabo bem longo e que exige um movimento para fazer com que pregos maiores entrem mais facilmente na madeira, é bem diferente de um martelo que a gente tem no uso do dia a dia para ter em casa, para resolver a fixação de um quadro, se você adotar por uma fixação por prego, enfim. Então acho que para falar qual programa é melhor, eu diria que você tem que estar envolvido nessa resposta. Ou seja,
Que tipo de obras você faz? Que tipo de projeto você desenvolve? Como você pensa? Como que é o seu jeito? Então, vale a pena aqui nessa lógica de meios, exploração de ferramentas, de meios digitais, pensar como você reage a esse tipo de programa. Você tem que tentar usá-lo e ver como você se sente. Os dois são ótimos programas, mas eles têm focos muito diferentes. Eu até proponho aí que a gente possa pensar um pouco sobre os pontos fortes e fracos do Revit e partir daí, para tentar responder se ele é um programa legal para você ou não, né? Aí uma outra pergunta que eu vivo escutando é onde encontro o Revit pirata. Gente, para com isso. Isso está cada vez mais complicado, isso gera problemas diários para escritórios dos mais diversos tamanhos. Evitem isso. Tentem entender que isso é uma ferramenta. Assim como você não vai fabricar o seu próprio martelo, e tem martelos disponíveis em lojas, vocês podem escolher o que fazer. Lembrem-se que vocês não são reféns de nada, ninguém está sendo obrigado a comprar nada. Você poderia fazer o seu projeto a lápis, se você quisesse. Vai mudar que tipo de projeto você vai fazer. Mas assim, exerçam essa liberdade com sabedoria. Não caiam nessa de ficar colocando programa pirata, isso dá muita encrenca. Tá? Um dos pontos fortes do Revit, que eu acho, é a entrada que ele tem no mundo da engenharia. Então, arquitetos e engenheiros trabalhando juntos no mesmo programa. Isso dá um fluxo de trabalho e dá uma qualidade na comunicação muito bacana. Eu acho que esse é um ponto muito forte. O Revit é muito focado para desenvolvimento de projeto executivo, eu acho que ele tem um desempenho bem interessante nisso. A própria maneira com que ele gere informações, eu acho muito interessante. A capacidade de filtragem que se tem e de selecionar o que você quer, acho muito forte. E diria que em portes médios e grandes ele tem um desempenho excelente. Assim. Em projetos menores tem que se ver se vale a pena. O processo ele fica um pouco mais lento no começo, mas ele ganha velocidade do meio para o fim do processo. Então vai depender que tipo de obra você está fazendo. Tá? Para mim, um dos pontos mais fracos do Revit é não salvar em versões mais antigas. Eu acho isso um problema muito sério. E acho, ninguém tira isso da minha cabeça, que isso foi prioritariamente para casar com o modelo de venda por aluguel. Então hoje você não compra mais o programa, não existe mais essa possibilidade, você só pode alugar esse programa. Né? Mesmo para quem tinha as versões físicas, foi feito todo um trabalho de redução desse valor anual para que houvesse a migração. Então hoje boa parte dos profissionais que adotaram essa ferramenta aluga e é isso aí. Tá? E que versões estão disponíveis? Hoje você encontra o Revit na sua versão Revit simplesmente, e o ano, né? Então hoje nós estamos no ano 2022, então em abril vai ser lançado o de 2023. E aí você tem o Revit LT, que é uma versão light, muito mais barata, mas ele não tem a ferramenta de filtros. Ele usa os filtros que já foram criados, mas a criação de filtros não é feita no LT. Eu acho isso um problema bastante sério, mas dá para lidar com o programa na sua versão LT. O Revit na sua versão Natura, né? E o Revit LT Suite, que é uma versão do Revit que já vem com o CAD. Então você paga por 2 softwares, né? Paga mais barato, a soma dos dois daria mais caro, mas você teria essa suite de CAD mais Revit. E, além disso, você tem a versão na Collection. A Collection é um pacote gigante de softwares, eu acho que passa de 20 softwares. O valor é bem mais caro, mas você
tem, por exemplo, uma versão do Navisworks, você tem uma versão do CAD, você tem uma versão do Revit, você tem uma versão de CADs com plugins. Então, 3 ou 4 versões de CADs com plugins. Você tem 3D Studio, você tem outros programas, você compra uma suíte de programas, você aluga uma suíte de programas, tá bom? Bom, é isso, essa primeira abordagem eu acho que já é interessante da gente fazer essa abordagem, e a gente se vê no próximo vídeo.